tempo, domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã nós estamos aqui. Venha, traga a sua família, traga os seus filhos. Pastor, eu tenho criança pequena, pode trazer. Nós temos a EBD também para as crianças, né? Vamos juntos em nome de Jesus. Você achou aí? Verso 29 diz o seguinte: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Até aqui nós vamos nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e nós reconhecemos que a única coisa que tem poder de causar transformação na nossa vida é a Tua palavra. Senhor, nós pedimos no poder e na autoridade do nome de Jesus que toda dispersão vá embora em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a gente de receber a Tua palavra vá embora em nome de Jesus. Que só haja espaço para a voz do Espírito Santo no nosso meio. Só haja espaço para a atuação do Espírito Santo no nosso meio. Nós nos rendemos à Tua palavra e nós oramos confiadamente no nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, Deus me pegou durante essa semana e colocou algo no meu coração, que é essa palavra. Só que foi lá pelo começo da semana, na verdade foi na semana passada, não lembro ao certo o dia, mas ficou refletindo no meu coração, aquilo reverberando, e Jesus parecia um nome que ia crescendo e tomando uma proporção tão grande na minha mente, nos meus pensamentos, no meu coração. E eu fiquei pensando sobre isso e pensando sobre a realidade da nossa vida, a realidade de família. Nós nos propomos nas quintas-feiras a pensar sobre uma temática de família, a desenvolver uma temática a respeito da nossa casa, da nossa família. E eu fiquei pensando sobre o que tem poder de fato para transformar a nossa vida. Sobre o que tem poder de fato para mudar a realidade de algumas coisas que nós vivemos. Coisas que nós talvez vivemos há muito tempo. O que de fato tem poder para transformar a nossa vida ou para transformar coisas que nós vivemos já há muito tempo. Isso começou a inquietar o meu coração, até que o Espírito Santo soprou esse texto aqui no meu coração. E sabe, eu queria conversar com você nessa noite sobre a decisão que de fato tem poder de transformar a nossa casa. E eu escrevi algo que foi surgindo, brotando no meu coração, e foi o seguinte: hoje a igreja desenvolveu uma série de programas e de estratégias para fortalecer, treinar, tratar e curar pessoas. Você está comigo? Diga amém. Amém. Hoje em dia nós temos mecanismos para isso. Nós temos cursos, nós temos palestras, nós temos ministrações, nós temos conferências, nós temos congressos, nós temos movimentos de oração, nós temos ministérios que se desenvolvem nessa perspectiva. Em qual perspectiva, pastor? Na perspectiva de fortalecer, de treinar, de tratar, de curar pessoas. Segmentamos a nossa comunidade. Como assim, pastor? A fim de trazer consistência e profundidade no cuidado das pessoas. Como que você está querendo? Não estou entendendo muito bem, pastor, o que o senhor está falando. É simples, a gente segmentou muitas das vezes a nossa comunidade, a nossa igreja. Nós temos um grupo de jovens, e nós temos um grupo de adolescentes, e nós temos também um grupo de crianças. Nós temos um grupo de casais, nós temos um grupo de idosos, nós temos um grupo de solteiros, nós temos um grupo que está prestes a casar. Nós segmentamos. Quem está me entendendo aqui? Amém? A gente foi repartindo e foi dividindo para que a gente fosse mais eficaz e fosse mais consistente e fosse mais concentrado na atuação daquilo ali.
E hoje em dia parece que existe um mecanismo, ou existe um sistema que se propõe a alimentar esse tipo de coisa. Cada dia que passa, mais e mais pastores especializados em juventude se levantam. Cada dia que passa, mais e mais pastores especializados em ministério de louvor se levantam. Cada dia que passa, mais e mais pastores especializados em família se levantam. Quem está comigo? Diz amém. Está acompanhando minha linha de raciocínio? Cada dia que passa, hoje nós fomos fazendo com intuito, e o intuito é maravilhoso, é bom, é poderoso, de abençoar a igreja, de fornecer treinamento, cura, libertação, salvação, transformação. Nós temos uma série de situações para poder potencializar e desenvolver isso. Nós desenvolvemos isso tudo, mas a verdade é que existe uma pergunta que ecoa há muito tempo no meu coração, e talvez é uma pergunta que roda no seu coração também. Se nós temos tanto recurso disponível, e muitas das vezes nós já passamos por todos os trilhos disponíveis, por que muitas vezes as questões da nossa vida não são transformadas? Você está comigo? Diz amém. Se nós temos hoje a possibilidade de desenvolver um trabalho muito mais efetivo, e perceba, isso não aconteceu só na igreja. Antigamente você ia ao médico e ele resolvia, no mesmo lugar, ele conseguia colocar o gesso na mão que estava quebrada, conseguia medir a pressão para ver se alguém estava tendo algum tipo de infarto e conseguia medir alguma coisa de doença. Está dando para entender? É o que a gente chama hoje de clínico geral. Antigamente você ia no médico e o médico resolvia o problema. Mas hoje em dia, dependendo, você vai no clínico geral e se você disser que o teu problema é no dedinho quebrado, ele vai te mandar para onde? Para um ortopedista. E se o teu negócio é como o meu, tipo assim, estou muito gordo, preciso emagrecer. Ele vai, opa, então você vai para o endocrinologista. Ou então você tá sentindo alguma palpitação no coração, você vai para o cardiologista. Por quê? Porque eu sou só clínico geral. Percebe? A sociedade, ela está segmentando as coisas. E muitas das vezes, quando segmenta, fragmenta. Como assim, pastor? Fragmentos são pequenos cacos. No intuito, às vezes, de potencializar, a gente acaba quebrando. E a gente fica achando que o que vai dar resultado para a gente é, de repente, mais um curso especializado. Só que o meu questionamento, e eu queria questionar junto com você, eu queria te perguntar, eu sei que você é ledor da palavra, eu sei que você já leu a Bíblia, eu sei que você conhece as Escrituras. Você conseguiu identificar? Você consegue identificar, lendo os evangelhos, você conseguiu identificar algum pastor de jovens? Você consegue identificar, quando você lê os evangelhos, você consegue identificar algum ministro de louvor, ou algum pastor que Jesus virou e falou assim, olha só, a partir de agora você vai ser um ministro de louvor? Ou melhor, você consegue ver algum discípulo, Jesus separando um discípulo e falando assim, a partir de agora você vai cuidar só de casais? Você está comigo? Diz amém. E se não tinha, você não consegue identificar, sabe por quê? Porque não tinha. E a pergunta é, se não tinha, como é que o evangelho crescia tanto? E hoje em dia a gente não consegue ter o mesmo tipo de crescimento. Ao ponto de um homem que não sabe falar direito prega e 3.000 pessoas se convertem. Você está comigo? Esse é o questionamento que brota no nosso coração. Será que nós precisamos, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro aqui, desenhado explicitamente, vou tatuar no meu braço, eu não estou falando mal dessas coisas, amém ou não amém? Eu acho que isso é útil, poderoso, é importante, precisa acontecer. Tudo isso.
Tudo isso é benéfico. A Bíblia diz que Deus foi dando uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. É natural que isso aconteça na igreja, é saudável e é sinônimo da graça e do Espírito Santo no nosso meio. Mas preste atenção numa coisa: segmentar e qualificar esses tipos de questões, será que é o resultado? É o correto? Eu penso que é o correto, mas antes nós precisamos de fundamento. Repita comigo, fundamento. Agora você vai repetir de verdade, tá bom? Fundamento. Sabe por quê, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Porque não adianta botar porcelanato na casa que não tem estrutura para aguentar. Não adianta comprar uma pia de 30 mil ou um box lindo dentro do seu banheiro se você não trabalhou bem no alicerce ali embaixo para sustentar. Não adianta você comprar, e aí eu vou dar um chute aqui, tá bom? Se eu estiver errado, pode me corrigir aqui mesmo que eu aprendo. Telha galvanizada, é isso mesmo? Errei? Não? Telha galvanizada, não adianta. Se o fundamento não está sólido. Então a gente fica sempre fazendo, sabe por quê? Porque o fundamento não está sólido. A telha racha. E a gente acha que o problema é na telha. E vai e troca a telha. E a gente vai e desenvolve mais um curso. E mais outro curso. E mais outro curso. E mais outra palestra. E mais outro palestrante. E mais outra conferência. E mais outra conferência. Quando o problema está no fundamento. Quem está comigo? Faz sentido isso para você? Manda uma galera para lá, manda para conferência, manda para isso, manda para aquilo, manda para retiro, manda para aqui, para não sei o quê, manda para os casados para sempre, manda para... Mas a vida não muda. Por que a vida não muda? Se no tempo dos discípulos não tinha um pastor de casais, não tinha pastor de jovens, não tinha pastor de música, não tinha pastor de crianças, não tinha nada, só tinha uma coisa, irmão. Isso me inquieta. Às vezes até me perturba. Porque a gente acha que a gente está sempre precisando de um curso ou de uma palestra melhor. Eu aprendi com um homem sábio. E ele me disse o seguinte, certa vez. Não adianta semear onde a terra não está preparada. Eu vou repetir. Essa é uma boa frase de Instagram, caso você queira postar aí, tá bom? Não adianta semear onde a terra não está preparada. Não adianta semear onde a terra não está preparada. Sabe qual é o exemplo? Exemplo é a parábola do semeador, que Jesus virou, olha, o semeador saiu a semear. E ele jogou a semente, mas a semente caiu em solo pedregoso. Não deu certo. No outro lugar, ele semeou no meio dos espinheiros. Não deu certo. No outro lugar, ele semeou e junto com a semente cresciam umas plantinhas ali, como se fossem abrolhos que matavam. Não deu certo. Sabe onde é que a semente deu certo? Onde o solo estava preparado. Não adianta semear onde a terra não está preparada. Não adianta construir onde não há fundamento. Porque Deus não precisa de beleza, de estética, de aparência. O que Deus requer de nós é essência, firmeza, consistência. Que tipo de fundamento é esse? Qual seria, pastor, o fundamento? Se essa problemática o Senhor trouxe para nós aqui agora, e qual é então, qual é o fundamento? Eu penso que o fundamento
é seguir a Jesus. O fundamento é seguir a Jesus. Só que nós somos muito precipitados quando nós usamos essa palavra. E eu queria que você está com a tua Bíblia aberta ainda? Faz assim, estou, pastor? Amém. Você vai pegar a página, você vai só virar de repente a página aí. Só fazer assim, ó. Marcos 1 ainda, só que no verso 16 a 18. Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei seguidores ou pescadores de homens. O verso 18 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aqui a título de, não a título de informação, mas para que tenha mais clareza e revelação naquilo que a gente está lendo, alguns historiadores e alguns pais da igreja, alguns estudiosos e a segunda ou a terceira geração de discípulos, eles dizem que o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Como assim, pastor? É como se Marcos, na verdade, na primeira carta de Pedro, você vai ver que Pedro faz uma saudação a Marcos, chamando-o de filho na fé. E por conta dessa questão e por conta dos relatos, dos primeiros relatos dos cristãos, vão entender que Marcos, na verdade, só traduziu, ou Marcos só transcreveu aquilo que Pedro estava falando. Então, na verdade, o evangelho não era o evangelho de Marcos, mas era o evangelho escrito por Marcos, mas o evangelho de Pedro. A visão que foi escrita, quem falou para escrever foi Pedro. Então, quando você lê o evangelho de Marcos, é como se você estivesse lendo alguém muito experiente falando para um menino muito habilidoso, escrevendo. Escreve aí, fulano de tal, assim, 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 assim. Assim, assim, assim. E nessa perspectiva o evangelho de Marcos foi escrito. Então, quando você está lendo aqui, na verdade, Marcos escreveu, mas quem ditou ou quem falou foi o próprio Pedro. Isso é maravilhoso para nós, porque Pedro traz um embasamento poderoso. No primeiro capítulo, Marcos traz a comando de Pedro, dizendo assim, olha, conta sobre a vocação, conta sobre como ele nos chamou, conta sobre como nós decidimos largar tudo o que nós temos para segui-lo. Ei, menino, presta atenção aqui. Você está escrevendo direitinho? Tô sim, pastorzão. Pedrão, escreve aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão e Pedro. Ele me viu, ele viu a mim. Irmãos. O nosso chamado para seguir a Jesus começa quando a gente sabe ou quando a gente entende que Ele nos vê. Ele te vê. Ele te enxerga. Ele te ouve. E Ele não só te vê, te enxerga e te ouve, mas quase sempre Ele muda o curso da nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas talvez você sonhou em ser alguma coisa extraordinária e percebeu que quando você entregou a vida para Jesus, a sua vida, em vez de ir para a direita, foi para a esquerda. Ou pior, em vez de ir para cima, foi para baixo. Pior na perspectiva humana. Jesus muda o curso da nossa vida. E sabe de uma coisa? Ele vira e fala assim, olha, segue-me. Você já ouviu isso de Jesus? Por favor. Você se lembra do dia em que você ouviu a voz do Espírito soprar no seu coração falando assim, olha, segue-me. Segue-me. Anda atrás de mim. Vem comigo. O problema, irmão, é que para seguir a Jesus, tem que abrir mão de tudo. Aí é que está o problema. Porque eu penso que muitas das vezes, o que existe são crentes
pessoas que creem, pessoas que professam fé, mas não seguidores. Porque seguidores estão dispostos a abrir mão de tudo. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão nem da nossa razão, nem daquilo que nós achamos que é certo. Os seguidores largam tudo. Largam a razão, largam o desejo, largam a promoção, largam tudo. Sabe, eu amo um autor, eu já falei, acredito que isso aqui algumas vezes, o Dietrich Bonhoeffer, ele no seu livro chamado Discipulado, ele diz o seguinte: chamar Jesus de Salvador não lhe custará nada, chamar Jesus de Senhor lhe custará tudo. Chamar Jesus de Salvador não lhe custará nada, mas chamá-lo de Senhor, de Mestre, vai te custar tudo. E a gente percebe que, às vezes, nós conseguimos, e quando eu falo nós, eu literalmente me incluo nesse barco, porque a gente consegue falar bonito, a gente consegue se arrumar bem, a gente consegue fazer as coisas direito, mas às vezes a gente não consegue seguir como deve ser, como deve seguir. E sabe, Jesus, ele não quer mais um bando de crente bem qualificado. Eu vou repetir com muito amor e temor. Jesus não quer mais um bando de crente muito bem qualificado. O que Ele espera de nós é seguidores, discípulos, apaixonados por Ele. Porque 12 homens que foram apaixonados transformaram a realidade de uma cidade, transformaram a realidade de uma nação, transformaram o mundo. 2000 anos depois, nós estamos aqui por causa de homens apaixonados que decidiram seguir a Jesus. E nós ainda acreditamos que a nossa vida vai mudar quando nós fizermos um curso melhor, ou uma palestra mais interessante acerca de como se estar casado, como criar filho, como desenvolver um plano de juventude, como desenvolver um ministério de louvor, como fazer isso e aquilo outro. Não, meu irmão, você vai melhorar de vida quando você decidir largar tudo para seguir a Jesus. Seguir a Jesus vai te custar tudo. E Pedro continua escrevendo, e a coisa mais interessante é que Pedro fala do seu chamado. E a partir do chamado de seguir a Jesus, algumas coisas começam a mudar. Algumas configurações começam a ser transformadas na vida de Pedro. E não só na vida de Pedro, mas na casa de Pedro. Aleluia. Sabe, o capítulo 1, depois você pode ler em casa, fica tranquilo. Aqui a gente lê o verso 16 a 18, só que ele cai. Quando ele chega no 29 ao 31, que foi o texto que a gente leu no começo, tem uma história antes de que Jesus começa a andar por Cafarnaum e ele começa a operar milagres. E as pessoas são curadas, são transformadas, as pessoas são tocadas, até o ponto que o verso 29, a tua Bíblia está aberta ainda? Dá uma olhadinha aí. E diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão. Sabe, eu penso que pessoas que seguem a Jesus, seguidores de Jesus, são pessoas que param de ouvir Jesus nas sinagogas e o levam para dentro de casa. Pastor, diz para mim aí o que é sinagoga. Sinagoga, a grosso modo, bem grosso modo, mas dá uma analogia bem bacana para nós, são as reuniões no templo. São as reuniões no templo. As sinagogas, talvez para nós, ou convertendo para o cristianismo, seriam os nossos encontros no templo, onde nós abrimos o texto bíblico, meditamos nele, cantamos louvores e oramos. É esse encontro. Só que Jesus quer parar de ser ouvido na sinagoga. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma metodologia, Jesus não é um conceito, Jesus não é algo abstrato, Jesus é concreto, Jesus é uma pessoa. E isso, irmãos, eu sei que você sabe de cor e de salteado.
Eu sei que você sabe disso há muito tempo. Só que eu também sei que a nossa vida não muda quando a gente sabe. Nós não precisamos de informação, nós precisamos de revelação. Informação o Google pode dar à vontade, revelação só o Pai pode dar. Só o Espírito Santo pode dar. Sabe, Jesus era ouvido nas sinagogas e quando terminava de ser ouvido, as pessoas às vezes concordavam, às vezes discordavam, às vezes debatiam, às vezes reclamavam, às vezes murmuravam, às vezes falavam assim, cara, esse cara é um chato, esse cara é o Messias. Cada um tinha uma opinião acerca daquilo que Jesus tinha falado, mas discípulo leva Jesus para dentro de casa, porque entende que Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Sabe, Jesus precisa ser recebido na nossa casa. Eu sei que Jesus já foi recebido na sua casa, eu tenho certeza disso. Jesus precisa ser recebido na nossa casa como uma pessoa convidada, desejada. A nossa vida precisa ser transformada pela realidade da presença de Jesus, de seguir os seus passos. O que você sente ou o que você percebe no seu coração quando você ouve assim a palavra: eis que estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que o mundo acabe. Não haverá um dia, um momento, um minuto, um segundo, quer você sinta, quer você não sinta, quer você acredite, quer você não acredite, quer você esteja vendo, quer você não esteja percebendo, eu vou estar com você. Porque quando essa mentalidade começa a impregnar a nossa vida, a nossa postura começa a ser alterada. O nosso comportamento é mudado automaticamente. Porque passou da informação para a revelação. Porque passou do abstrato e se transformou do concreto. Porque nós começamos assim a fazer a oração de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles estão te vendo. Agora você não é mais uma ideia, você é uma pessoa. Jesus, ele precisa ser recebido, convidado, desejado na nossa casa. E preste atenção numa coisa, esse texto, ele vai dizendo que Jesus a caminho, ele vai curando as pessoas, ele vai tocando, ele vai libertando, ele vai salvando, mas ele não entra na casa de ninguém. Porque Jesus não entra na casa daqueles que creem nele, Jesus entra na casa de seus discípulos. Pega isso em nome de Jesus. Jesus pode curar, pode libertar, pode transformar, mas ele só entra na casa de quem é discípulo. E muitas das vezes nós não conseguimos usufruir ou desfrutar de um ambiente de paz, de graça, de leveza, de tranquilidade dentro da nossa própria casa. Dentro do nosso próprio ciclo de convívio, no nosso ambiente de trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não se trata de curar ou ser curado, libertar ou ser libertado, ser liberto, perdão. Se trata de andar com Jesus e percebê-lo, Ele estando dentro da nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa, se a tua maior experiência com Deus foi aqui num culto público, se a tua maior experiência com Deus foi no meio dos ajuntamentos, talvez você ainda não o conhece como Ele quer ser conhecido por você. Jesus, ele entrou na casa de Simão e de André. Ele saiu direto da sinagoga e ele foi direto para a casa de André. Meu Deus do céu. Isso é poderoso, irmão. Sabe por quê? Porque uma decisão faz com que a gente pare de ter momentos ou palavras interessantes. Você sabia que as melhores palavras ou os melhores sermões que você já ouviu não serão pregados pelos pastores? Preste atenção nisso em nome de Jesus.
Os melhores sermões que você vai ouvir na sua vida não serão pregados pelos pastores da igreja. Vai ser pregado pelo pastor da tua alma, no teu quarto. Os melhores sermões, as melhores palavras, as maiores revelações. Vai ser pregado dentro da tua casa. Porque quando você sai daqui, ele vai com você. Eu não sei o que fazer, pastor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, eu estou desempregado e eu abro a minha despensa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, o meu filho, a minha filha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, o meu pai está perdido, a minha mãe está batendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tu és o Senhor, o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus quer andar com você. E a gente fica sempre precisando de mais uma muleta. Quando Ele está querendo ir com você para a sua casa. E via de regra, às vezes a gente cria sempre uma expectativa de uma realidade, ou a gente idealiza uma realidade onde existe a perfeição plena e aquilo que a gente espera, parece que a gente não vai ter mais problema, a gente não vai ter mais crise, a gente não vai ter mais discussão, a gente não vai ter mais assim, contratempo, frustração, vergonha, dor, a gente não vai ter mais doença, a gente não vai ter mais condições de adversidade, a gente vai idealizando isso, só que à medida que a gente vai amadurecendo, e vai andando com Jesus, quando a gente vai se tornando discípulo de Jesus, quando a gente vai caminhando, a gente percebe que mesmo que Jesus esteja dentro da nossa casa, é possível que nós enfrentemos problemas. A grande questão é que só os discípulos maduros entendem isso. Andar com Jesus não é ausência de problema, andar com Jesus é certeza de vitória. Andar com Jesus não é ausência de problema, andar com Jesus é certeza de vitória. Sabe, chegou na casa, saindo eles foram para a sinagoga. Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. O verso 30 diz assim: a sogra de Simão achava-se acamada, com febre. Meu Deus. Irmão, você já teve essa experiência? Sai de um culto poderoso, cheio de milagres, cheio de coisa poderosa, cheio de coisa, você sai daqui, parece que você está ligado no 220, está alucinado, está vendo anjo para tudo quanto é lado, está pulando. Às vezes a gente vê nas redes sociais, né? Tem gente que volta até de costa, orando em línguas assim para casa, assim, ó. Vai no óleo, irmão, aquela coisa alucinante. Quando você chega em casa, parece que joga um balde de água fria assim, faz assim, tchua, e acabou tudo. É o diabo, misericórdia. Pode ser que seja o diabo, mas pode ser que também não seja, irmão. Pode ser que seja a realidade da vida te impondo a maturidade da vida cristã. Meu Deus, mas o culto foi tão abençoado, foi alucinado, foi uma coisa maravilhosa. Olha, senti, fiquei tudo rupiado. Já ouviu isso? Rupiado? Não é arrepiado, é rupiado. Eu vou desenvolver um verbo com essa palavra. Eu vou rupiar. Que eu rupie e que tu rupies. Já pensou? Fiquei tudo rupiado, mas chegou em casa, aquele quebra-pau, aquela coisa que dá vontade de você sair correndo. Você fala assim, não. E eu lembro do texto de Mateus, capítulo 17, em que Jesus pega os discípulos e fala assim, ó, vem cá, vamos andar comigo aqui, vem cá. Vamos aonde? Vamos subir no monte. Eles sobem no monte, eles chegam lá e de repente eles olham para Jesus e Jesus começa a resplandecer. A glória começa a aumentar, reluzir, e ele fica praticamente que
não se consegue olhar para ele tamanha glória, e daqui a pouco eles veem Moisés e Elias, um do lado do outro. E Pedro vai, se apressa e fala assim, bom estarmos aqui, vamos ficar aqui, vou fazer 3 tendas e a gente vai ficar aqui para sempre. Daqui a pouco Jesus vira para ele e fala assim, olha, vamos descer. E depois daquele culto poderoso, sabe o que eles encontram? Eles encontram um menino endemoniado, que não consegue, o demônio não sai por nada. Irmão, não se assuste. Montes e vales são assim. Presença poderosa de Deus e encontros com o demônio do lado. Sabe qual é a grande diferença? Que tanto no monte quanto no vale, Ele está com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Seguir a Jesus é assim. Seguir a Jesus nos impõe maturidade, nos impõe desenvolver fé consciente para olhar para o problema e perceber que apesar daquele problema, a nossa fé não vai ser abalada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Domingo agora eu precisei faltar ao culto. Eu sei que muitos dos irmãos sabem. Precisei faltar porque minha tia faleceu. Uma tia querida faleceu. Faleceu repentinamente, estava numa festa de confraternização, pela manhã, dançando, brincando, se divertindo, conversando. Chegou à noite, a casa, passou mal, se sentiu mal, botou o nebulizador, tomou um remédio, daqui a pouco não conseguiu mais respirar. E o grande problema foi que a minha mãe e o meu irmão a acolheram e ela faleceu olhando para minha mãe, nos braços dela. A minha mãe entrou em desespero. O meu irmão chorava como uma criança de 5 anos chora. Ficaram desesperados. Pelo amor de Deus, vem para cá. Onde está a morte, a tua vitória? Meu Senhor ressuscitou. A morte vai chegar também para os crentes, para os discípulos. Não se trata de passar por dor e sofrimento, por frustração, por vergonha, por medo. Se trata de saber quem está seguindo. Você sabe quem está seguindo? Porque o apóstolo sabia, o apóstolo Paulo sabia, dizia assim, olha, ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você já pensou um homem dentro de uma cadeia? Você já pensou um homem depois de não sei quantas chibatadas? Depois de naufrágio, de problema, escrever um negócio desse? Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? E muitas das vezes quando vem, e irmão, eu não estou falando de você não, estou falando até de mim. E minha esposa está aqui na frente, sabe? Muitas das vezes a gente recebe um telefonema e aquilo nos abala e nos transtorna. E muda, às vezes, até o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, de reagir. Dependendo da informação que chega para nós, aquilo sacode tanto o nosso dia, que a gente não quer mais falar nem com ninguém, não quer mais saber de nada. Será que eu sou um ET ou já aconteceu isso com você também? Já aconteceu? Obrigado, estamos juntos. Mas a verdade é que quando a gente sabe quem está seguindo, essas coisas elas vão perdendo sentido na nossa vida. Os discípulos enfrentam problemas e não estão imunes aos sofrimentos. E existe uma coisa extraordinária aqui, é que a sogra estava acamada, a sogra de Simão estava acamada com febre. E o texto diz assim, o verso 30, e logo lhe falaram a respeito dela. Espera aí, pastor, Jesus não estava na casa? Estava sim. Jesus não estava vendo que estava com problema? Estava sim. Mas Jesus não fez nada até que eles falassem com ele. Não é estranho isso? Se ele está vendo, por que ele não faz? Se ele está vendo a minha situação, por que ele não transformou a minha situação? Se ele sabe que eu estou passando por isso, por que ele ainda não mudou? É porque você precisa orar. Você precisa dizer para ele. Porque isso vai desenvolver o seu relacionamento, a sua confiança com ele. Isso faz parte do discipulado.
Isso faz parte de seguir a Jesus. É preciso falar com Jesus a respeito da nossa dor e da nossa fragilidade. Ainda que Ele saiba e veja, sabe de um problema? Existe muitas das vezes essas situações. É que quando o problema chega, quando a dor acontece, quando chega alguma coisa, a gente passa a mão no telefone, liga para um amigo, liga para um irmão, mas a gente não se ajoelha e ora. A gente pede ajuda, pede socorro e pede que alguém faça uma oração. E às vezes a pessoa pede até para fazer uma oração poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não existe oração poderosa, só existe oração. O poder não está na oração, o poder está naquele que ouve a oração. Pessoas são curadas, libertas, salvas, transformadas, não é pelo poder do pregador ou daquele que ora, mas é pelo poder daquele que recebe a oração e responde. É por isso que a oração sobe em fraqueza, como um incenso, e é respondida como trovão, com poder e glória. Sabe, é preciso que você ore. É preciso que você decida confiar primeiro em Deus, antes de ligar. E aqui não é uma analogia, ou não é uma, sabe, uma das coisas que eu me privo muito com muito amor, respeito e carinho, é de falar entre linhas. Está dando para entender? Sim ou não? Eu não gosto, primeiro porque eu não entendo e depois porque eu acho que não é legal. Então, o que eu vou dizer aqui para você agora não tem nada a ver, não tem mensagem para ninguém. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas antes de ligar para o pastor, fala com o teu pastor. Fala com Deus. Eu estou aqui, irmão. Meu telefone está ligado 24 horas por dia. Você pode ligar e ir na minha casa a hora que você quiser. Vai ser sempre muito bem recebido. Já recebi gente meia-noite lá, saiu de lá de casa 4:30 da manhã. Feliz da vida, alegre, sorridente. Não se trata disso. Deus me chamou para isso e eu pretendo gastar a minha vida toda em receber, aconselhar, discipular, mentorear, seja lá o que Deus me permitir fazer. Mas é preciso, um discípulo de Jesus precisa saber que ele não deve confiar os seus problemas a ninguém antes de confiar ao seu mestre. Um discípulo de Jesus precisa saber disso. Alguém que anda com Jesus precisa entender isso. Porque não é a minha mão que cura, é a mão dele que cura. Não é a minha palavra que libera a bênção, é a palavra dele que libera a bênção. Não é o meu olhar que vai te fazer você se sentir acolhido, é o olhar dele que vai fazer você se sentir amado e completo. Não é a minha palavra de motivação, não é a minha frase de efeito, é a frase que está escrita, é a palavra que emana poder de Deus. Você precisa andar após Jesus. Eu sei que isso é extremamente simples, mas é completamente difícil nos dias de hoje. E é por isso que a gente tem, muitas das vezes, um galpão de manutenção em vez de um galpão de exército. Onde as pessoas ciclicamente têm os mesmos problemas. E a única coisa que conseguem receber são paliativos, doses homeopáticas para aliviar a dor. E nunca muda a vida, sabe por quê? Porque o fundamento não está estabelecido. Diz o texto que eles falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Sabe de uma coisa, irmão? A nossa casa vai ser curada para servir a Jesus, à medida que a nossa casa nos enxergar seguindo a Jesus. Seguir a Jesus automaticamente vai levá-lo para dentro da sua casa. Levando para dentro da tua casa, automaticamente você tem acesso a Ele para orar. E orando, Ele vai tocar no teu problema. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você acredita que tem um poder que opera dentro de você?
Pastor, e depois de seguir a Jesus, eu faço mais qual curso? Você pode fazer o quanto você quiser. Vai ser bênção, vai edificar a igreja, vai abastecer o povo de Deus. Pastor, eu posso ir a quantos retiros? Vai a quantos você puder. Posso ir a quantos encontros? Vai a quantos você quiser. Faz faculdade, se desenvolve. Coloca todo o teu potencial nos ministérios. Se desenvolve. Sabe por quê? Porque agora o teu fundamento está sólido. Porque agora. Sabe, foi uma pergunta que me fizeram, e o pessoal do louvor já pode vir, se quiser. Por favor. Me fizeram uma pergunta. Certa vez, quando eu comecei a tocar violão, a ministrar, a pergunta que me fizeram é o seguinte: rapaz, se acontecer um acidente, umas coisas bem trágicas, né? Se acontecer um acidente com você e você quebrar a mão, o que você vai fazer da sua vida? Eu confesso, irmãos, que eu fiquei meio parado assim. Se você perder a corda vocal e não conseguir mais falar, o que você vai fazer da sua vida? Eu fiquei meio... Porque se tirarem de mim aquilo que eu faço, eu perco a minha identidade. Falando ou não falando, eu vou segui-lo. Pregando ou não pregando, eu vou segui-lo. Fazendo ou não fazendo, eu decido seguir a Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você segue a Jesus? Você segue Ele? Você anda onde Ele anda? Você pisa onde Ele pisa? Você não pisa onde Ele não pisa? Você fala como Ele fala? Porque você não tem que ser parecido com o pastor Robson, com o pastor Fred. Você não tem que ser parecido com o pastor da internet. Você ama como Ele ama, você olha como Ele olha. Você tem coragem de olhar como Ele te olhou, de abraçar como Ele te abraçou. Você tem coragem de viver como Ele viveu. O apóstolo Paulo sussurra por meio do Espírito Santo no livro de Filipenses assim, haja em vós que vocês tenham o mesmo sentimento que Jesus teve. Que vocês tenham o mesmo sentimento. Que vocês se pareçam com Ele. Que vocês falem como Ele. Que vocês andem como Ele. Que as pessoas, quando olharem para vocês, não percebam mais vocês, mas percebam Jesus Cristo. A estatura do varão perfeito é Jesus. Olhando para Ele, o autor e o consumador de nossa fé. Jesus é aquele que nós estendemos a mão e Ele estende a mão e nos toca e nos chama. Seguir a Jesus, como estão os fundamentos da sua vida? O que é nascido do Espírito é assim. Você já segue a Jesus? Você deseja segui-lo? Eu queria te dar uns minutos para você refletir sobre o que você ouviu. Será que faz sentido para você? Será que tem coerência? Ele é a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Senhor da igreja, cabeça do corpo. Ele salva, cura, liberta, transforma. Ele olha como ninguém olha, Ele toca como ninguém toca.
Se existe alguém que nós devamos nos parecer, esse alguém é com Ele. É Ele, a nossa vida é dEle. Os nossos dias são deles. Deus de toda graça e de toda consolação, nós nos abrimos nessa noite, Pai. Abra o nosso coração nessa noite para fazer uma reflexão honesta, sincera, pura, clara, verdadeira a respeito da nossa vida e a respeito de como nós temos fundado a nossa vida, fundamentado. Por favor, Senhor, ajuda-nos a Te seguir, ajuda-nos a Te seguir. Ajuda-nos a pisar onde o Senhor pisa, ajuda-nos a não pisar onde o Senhor não pisa. Ajuda-nos, Senhor, a nos parecer contigo, ó Deus, por favor. E nos parecendo contigo, entra na nossa casa, veja lá, Senhor, as coisas que estão desarrumadas, estão desajeitadas. Entra, Senhor, e veja e toca. Faz levantar, Senhor, toca, Senhor. Na nossa mão, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós declaramos que não temos outro Deus além de Ti, e não queremos ter outro Deus além de Ti. Nós queremos Te seguir de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Nós queremos Te seguir, Pai. Abra os céus sobre nós e alinha-nos, Senhor, com o Teu querer, com a Tua vontade. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Oh, Deus bendito, faça isso. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos, cante para Deus, cante para Jesus, ore. Ore com um coração honesto. Eu não quero te induzir, eu não quero te dizer o que você vai falar, o que vai fazer. Mas fale com Deus. Não perca essa noite. Estabeleça. Nós queremos Te seguir, Senhor. Nós queremos Te seguir de perto. Nós queremos Te seguir de perto, Senhor. Te seguir, Senhor. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Queremos, Senhor. Ouve nossa oração. Contempla a sinceridade do nosso coração. Sim, Senhor. O meu coração, amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abra nossos olhos, Senhor. Abra nossos olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu
Deus bendito, o Senhor contempla, sonda, conhece, esquadrinha os corações. Por favor, Senhor, Tu sabes os propósitos que estão sendo feitos nas orações que estamos fazendo aqui. Contempla o Teu povo, nos ajude, Senhor, com toda sinceridade a Te seguir de perto. Amadureça-nos na Tua presença, leva-nos, Senhor, a níveis mais intensos de discipulado, leva-nos a nos parecer contigo, Senhor. Por favor, Senhor, a fim de que a nossa casa seja alcançada por Ti, a nossa família seja tocada por Ti, ó Deus, o bairro seja tocado por Ti, a cidade seja tocada por Ti. Por favor, Senhor, usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Envolva-nos na Tua história, envolva-nos naquilo que o Senhor está fazendo. Por favor, Pai, nós oramos confiadamente no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias. Todos os dias, todos os dias, a presença do Espírito Santo nos acompanhe, o toque do Espírito Santo nos acompanhe, a vida do Espírito nos acompanhe, o discernimento, a sabedoria, o poder e a autoridade do Espírito nos acompanhe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos em paz. Louvado seja o nome do Senhor.